dia, gente. Boa tarde, boa noite, tá? Olha, bom tudo pra vocês. Na verdade, olha, muita paz pra vocês, muita paz mesmo, tá? Na aula de hoje, nós vamos ter gramática e vamos dar continuidade àquilo que a gente estava conversando, que é a pontuação. É a nossa terceira aula e última aula sobre pontuação. Na aula 1 nós falamos dos usos essenciais, então eu te falei de uma forma geral sobre a vírgula, né, sobre dois pontos e assim vai. Na parte 2, ainda assim falamos sobre o uso de aspas, travessão, esse tipo de coisa, e aí começamos a falar sobre o uso da vírgula no período composto, certo? Bom, e eu te falei que é muito importante o caso do período composto, porque vocês utilizam muito isso quando estão redigindo, certo? Beleza. Bom, dando continuidade, tá, ao uso da pontuação no período composto, nós vamos falar agora sobre o uso de ponto e vírgula no período composto, certo? Então vamos começar com os casos, tá? O primeiro caso de todos é para separar parte de um período dos quais pelo menos um já está separado por vírgula. Pelo menos um. Isso quer dizer, gente, que quando a pessoa opta por fazer isso, é porque ela está criando um período mais extenso. Então, ela já separou um por vírgula, então agora ela vai vir para fazer uma outra separação, ela vai usar o ponto e vírgula, tá? Então, por exemplo, eram 5 horas, ponto e vírgula, e vírgula, de acordo com o policial, vírgula, haveria uma forte chuva, ok? Observa que a gente já tinha separado uma estrutura por vírgula. Liliane, a gente separou aonde? Quando a gente colocou a vírgula depois do i e depois de policial. A gente já tinha feito essa separação aí por vírgula. Aí o que a gente faz? A gente usa o ponto e vírgula, tá? Antes do i, tá? E depois de 5 horas, para poder fazer outra separação marcada aí, ok? Então, é uma estrutura, é bem verdade, e eu concordo com quando as pessoas me falam assim, Liliane, essa estrutura é mais complexa, né? Sim, ela é mais complexa sim, e a gente tem que prestar atenção quando a gente for utilizá-la, tá? Se você tem dificuldade em criar essa estrutura, então eu te aconselho a utilizar outro recurso, mas presta atenção, é um conselho. Muito embora eu sempre falo a mesma coisa, né, gente? Não custa nada tentar e ver se vai dar certo. De repente fica uma estrutura bacana, tá? Bom, segundo caso, tá? O segundo caso é para separar orações de mesma natureza. É normalmente quando você vem com uma sequência, né? E as orações possuem a mesma natureza. Por exemplo, tá? Não podia chorar, ponto e vírgula. Era um lutador, ponto e vírgula. Tinha coragem demais para entregar-se às lágrimas. Observa que aqui nós tivemos 3 orações de mesma natureza, ok? E aí, o que nós fizemos? Separamos essas 3 orações por ponto e vírgula. Por quê? Porque precisa de uma pausa um pouco maior, tá? Então, esse é o segundo caso do uso de ponto e vírgula no período composto. Separar orações de mesma natureza, certo? Tá tranquilo, gente? Tá dando pra acompanhar? Tá, né? Então tá. Bom, caso 3, terceiro caso, tá? Marcar o alongamento de orações coordenadas. Isso é uma coisa que eu gosto que vocês vão gostar e vão achar interessante. Por quê? Coordenadas que eu tô falando são as adversativas, tudo bem? E as conclusivas. As coordenadas adversativas e conclusivas. Quando você quer marcar o alongamento, quer marcar a pausa ali. Então, você pode usar ponto e vírgula. Mas eu acho que vocês vão gostar desse caso porque existe, na verdade,
duas possibilidades aí, né? Essas duas possibilidades seriam o uso normal da vírgula, tá? Se você não quiser marcar esse alongamento, e o uso do ponto e vírgula se você quiser marcar o alongamento. Me dá um exemplo? Te dou dois, até se quiser, tá? Então, por exemplo, o governo anunciou a criação de um imposto, vírgula. Logo deve ficar atento. Essa estrutura está corretíssima. Ok, antes do logo, tudo bem? Que é conclusivo, eu coloquei uma vírgula. Tá bom, ok. Mas eu ainda tenho a opção de fazer o alongamento, tá? Então, eu vou fazer o quê? Usar o ponto e vírgula no lugar da vírgula. Então, por exemplo, o governo anunciou a criação do imposto, ponto e vírgula, logo deve-se ficar atento. Aí, quando eu usei esse ponto e vírgula aí, eu fiz o que nós chamamos de alongamento, tá? O que é o alongamento? Alongamento na pausa para gerar mais atenção naquilo que você vai falar depois. Aline, o que nós falamos depois? Deve-se ficar atento. E aí você quer dar um destaque, então você faz esse alongamento. Isso quer dizer que nesse caso, então, quando você for escrever, você pode tanto usar a vírgula quanto usar o ponto e vírgula. Tudo bem? Então tá. Bom, dentro do período composto, eu já havia mencionado, se eu não me engano, na aula 2, sobre o uso de travessão, tá? E na aula 2 eu falei para vocês que o travessão, de uma forma recorrente, essencial, você pode utilizar sempre que utiliza o parênteses. É isso, né? No lugar de parênteses você põe a travessão. Isso seria a utilização essencial. Essencial. Tá bom, só que agora a gente está no período composto, né? Então, como estamos no período composto, você vai usar o travessão entre orações coordenadas. Entre orações coordenadas. Aí você vai usar para poder substituir a vírgula. Então entenda, a gente já falou, eu já falei no período composto sobre o uso da vírgula em orações coordenadas, tá? Qualquer coisa você volta na aula lá, você vai ver que nós já mencionamos sobre isso, já conversamos sobre isso, tá? No uso da vírgula. E aí no período composto, caso você não queira utilizar aquela tantaiada de vírgula, por exemplo, você pode pegar e usar o travessão. Eu vou te dar um conselho. Olha, quando for fazer isso, for separar a oração coordenada aí, que você faria por vírgula, tá? Lembre-se sempre, tá? O travessão vai ser antes e o travessão vai ser depois, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu já peguei algumas redações, não que constituam um erro, não, mas eu já peguei algumas redações, por exemplo, em que o aluno coloca um travessão e depois ele fecha com vírgula. Fica esquisito, né? Não tô falando de erro, eu tô falando de fica esquisito. Esquisito. Realmente, se eu for usar o travessão no sentido de vírgula, gramaticalmente, ok. Mas, né? Esteticamente, cuidadosamente, né? Fica mais interessante, fica mais bacana quando a gente coloca o travessão antes e depois. Eu abri com a travessão, eu fecho com a travessão. É mais interessante. Mas isso é um conselho que eu te dou, tá? Conselho. Conselho quer dizer para melhorar teu texto visualmente, para poder te ajudar a ter um texto melhor, né? São conselhos, né? Então eu espero que vocês tenham entendido que no período composto, tá? As orações coordenadas que você separa por vírgula, você pode utilizar o travessão para poder substituir essas vírgulas aí, tá? Ok? Beleza. Bom, mas lembrando do conselho antes e depois, tá? Beleza. Bom, nós temos uma coisa chamada orações subordinadas.
E agora eu gostaria de falar do uso da vírgula nas subordinadas. Liliane, pelo amor de Deus, o que é subordinada? Nós também temos uma videoaula falando sobre todos os tipos de subordinadas. Tudo bem? Subordinadas substantivas, todos os casos lá. Subordinadas adjetivas, todos os casos lá. E subordinadas adverbiais, todos os casos lá, tá? Então, se você não sabe o que são subordinadas, né, assiste a videoaula lá, tá? Lá eu te explico direitinho tudo que você precisa saber sobre subordinação, certo? Ok. Bom, então estamos falando da vírgula nas subordinadas. Vamos começar com o caso 1, tá? Que seria isolar orações subordinadas adjetivas explicativas. Viu que você vai ter que voltar lá na aula? Bom, por quê? Porque as adjetivas, as subordinadas adjetivas, elas vão se dividir em dois tipos, tá? Explicativas e restritivas, tá? Inclusive o vídeo ficou muito legal, gente. Eu usei até meu cachorro de exemplo. Bom, aí o que ocorre, tá? Sendo essas duas classificações, explicativas e restritivas, normalmente, as restritivas não possuem vírgula. E normalmente as explicativas possuem vírgula, certo? Que inclusive muitos professores ensinam para os alunos assim, quando eles são mais novos, né? A explicativa tem vírgula, a restritiva não tem. Normalmente quando eles são mais novos e tem um processo de cognição aflorando ainda. Bom, então, se eu marco as adjetivas explicativas pela vírgula, é claro que eu vou isolar essa frase por vírgula. Liliane, me dá um exemplo? Dou um exemplo sim, tá? Então, por exemplo, o homem, vírgula, tá? Que é mortal, vírgula, precisa ser mais humano. Observa que esse que é mortal é uma adjetiva explicativa que está explicando, caracterizando o termo da frase anterior, da frase principal, que seria o homem. E aí ela é isolada por vírgula sim, tá? Ok? Bom, só a título de curiosidade, tá? As adjetivas, tá? Aqui, digamos, elas possuem como união o pronome relativo. Então, quando eu digo assim, ó, que é mortal, esse que aí é um pronome relativo. Tem um macete que eu gosto muito de passar. Como eu disse, funciona para mim, espero que funcione para você. Normalmente, se você está em dúvida se aquele que é um pronome relativo, basta tentar substituir por o qual ou a qual, no qual, na qual, tá? Que dá certo, funciona e aí você identifica como pronome relativo, que é uma marca das adjetivas. Então, por exemplo, o homem, o qual é mortal, viu? Deu encaixe, então você já percebe que é uma adjetiva explicativa, certo? Então esse é o primeiro caso. Segundo caso, tá? Separar orações subordinadas adverbiais das orações principais. As adverbiais, gente, elas são realmente, como todas as subordinadas, né? Elas são divididas em oração principal e subordinada a alguma coisa. Sempre, as subordinadas são assim, tá? E toda vez que a gente lida com as adverbiais, a gente separa por vírgula. Então, por exemplo, nós temos as adverbiais causais, temporais, proporcionais, por exemplo, conformativa, final, Nós temos vários tipos de adverbiais. Usou a adverbial, não precisa pensar duas vezes, elas vão ser separadas por vírgula sim, vai ter vírgula. Então, por exemplo, ele veio, vírgula, embora estivesse cansado, ok? Então observa que ele veio seria a oração principal. Embora estivesse cansado, é a subordinada adverbial, essa recebe o nome de concessiva, tudo bem? Ok? Então, para separar a concessiva da principal, eu utilizo a vírgula.
E assim vai se dar com todas, absolutamente todas as subordinadas adverbiais, certo? Beleza. Lembra, são vários tipos de adverbiais, gente. E não interessa qual tipo você está usando no seu texto, porque aí vai depender da sua estrutura, do seu tema, da sua semântica, seja lá o que for, tá? Mas Ah lá, começou hoje. Cachorro brigando. Mas uma coisa é fato. Seja ela qual for, ela é separada por vírgula. Por que eu estou enfatizando isso? E parece que eu estou enfatizando eternamente. Porque vocês usam demais. Vocês produzem isso demais nos textos. Muito mesmo. Então, é uma regra muito importante. Que se eu fosse você, colocaria no post-it e colaria assim do lado da cama, para não esquecer. Ou colocaria no lugar que se produz a redação, para você ver toda hora, porque vocês produzem demais. É muito fácil encontrar isso no texto de vocês. Então é uma regra muito importante, tá? Bom, agora nós vamos para o terceiro caso, tá? O terceiro caso seria isolar orações que tenham valor de vocativo. Sim, na aula 1 vocês já me viram falando sobre vocativo e já me viram falando sobre vocativo em outras aulas também. Lembrando, vocativo é uma evocação. É quando eu evoco alguém, vamos dizer assim. Até aí tudo bem. Liliane, então você já falou sobre isso. Falei do vocativo de uma forma geral, tá? Tipo assim, Maria, vírgula, desça daí, ok? Só que agora a gente está lidando com um período composto. É isso. Então, como estamos lidando com um período composto, gente, eu tenho uma oração, eu vou ter uma oração que ela vai ter um valor, olha a palavra que eu estou usando, ela vai ter um valor de vocativo. Aí ela vai ser isolada por vírgula, tá? Liliane, dá um exemplo? Sim, claro que eu te dou um exemplo. Olha ali, Pelé, vírgula, jogador que mais fez gol, vírgula, foi tricampeão mundial. Quando eu falo jogador que mais fez gol, é uma oração, mas ela tem uma oração, é uma oração que tem um valor de vocativo. Ah, Liliane, eu não consigo compreender, tá parecendo mais explicativa, né? Tenta colocar isso de outra forma, tipo assim, como? Pronto, por exemplo, vamos colocar para ficar mais fácil para você. Pelé, vírgula, né? Aquele nomeado rei do futebol, vírgula, foi tricampeão mundial. Agora eu acho que fica melhor para você, né? Aquele nomeado com a ideia de vocativo, acho que fica bom. Bom, então, beleza. Ah, vocês usam muito essa estrutura em redação? Normalmente não, tá, gente? Normalmente vocês não usam muito essa estrutura. Mas eu preciso falar para vocês sobre o uso recorrente dela, tá bom? Bom, senhoras e senhores, então, enfim, depois de 3 videoaulas, a gente finaliza a pontuação, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem, coloca no comentário, faz o que você quiser. A gente vai tentar te responder e resolver a sua dúvida, tá bom? A próxima aula, agora sim, a próxima aula vai ser sobre crase, tudo bem? O uso da crase. E olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês, não é um bicho de 7 cabeças, nada. A crase é muito tranquila, depois que você entende o sistema, pega as manhas, ó, você vira e fala assim, coisa mais boba da face da terra. A próxima aula, tá bom? No mais, muitíssimo obrigada por ter me acompanhado até aqui, tá? Muita paz para vocês. A gente se vê na próxima videoaula, tá bom? No mais, obrigada, gente. Beijo, tchau!